Bom dia pessoal, tudo bem com vocês do YouTube, redes sociais? Então hoje eu queria fazer aí uma explanação com vocês sobre o conceito de verdade no campo filosófico, né? Nós sabemos aí que primeiro nós temos que identificar o conceito, analisá-lo, ou melhor, identificar, relacionar e analisar. Então a verdade é subjetiva, ela é objetiva, a verdade absoluta, ela é relativa. Como é que nós poderíamos discernir, né, ou exemplificar um conceito de verdade, né? Então nós temos aí, a primeira questão que se coloca é a seguinte: a verdade filosófica, ela pode divergir da verdade científica e da verdade religiosa. Pô, professor, então existem três tipos de verdade? Complexo. É complexo dirimir essa questão porque, veja bem, no campo da religião, da fé, você tem a verdade via, obviamente, as suas crenças, a sua fé, as suas convicções, né? No campo científico, você tem as experimentações, né? Os laboratórios, as análises que são feitas para se chegar a uma verdade de cunho científico. E a filosofia é uma verdade especulativa, que você chega via análise aí dos pressupostos lógicos e metodológicos dentro do campo filosófico. Então vamos lá, dentro da filosofia nós temos correntes, né? Correntes, escolas filosóficas, né? Que se propugnaram a conhecer a verdade. Desde os gregos antigos, então, você tem os epicuristas, os estoicistas, os neoplatônicos, né? Platão, Sócrates e Aristóteles vão fazer um discurso em prol da verdade. A verdade é algo que a filosofia persegue aí há 2.500 anos. Na Idade Média, a verdade vai ficar condicionada à igreja, né? Aos pensadores ligados à religião, e à religião católica, cristã. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. E na modernidade nós vamos ter a seguinte situação, né? Você vai ter escolas filosóficas, o racionalismo e o empirismo, que vão aí divergir sobre o conceito de verdade. Para os racionalistas, obviamente, o que constrói a verdade está na razão. Para os empiristas, na experiência, né? Então você tem um grande expoente do racionalismo, René Descartes, né? René Descartes, o pai do racionalismo, né? O autor da famosa frase penso logo existo, cogito ergo sum. Para ele a verdade está na razão. Você vai ter empiristas como John Locke, como Thomas Hobbes, que vão afirmar que o cérebro, a mente é uma tábula rasa, não existe nada nela e a experiência é que vai preencher essa tábula rasa aí com o conhecimento, né? Racionalistas e empiristas, eles divergem aí quanto à origem, possibilidade e essência do conhecimento e da verdade. Então, para se chegar à verdade filosófica, primeiro você tem que estabelecer um estudo sobre as condições que o ser humano tem de conhecer a verdade. Essas escolas filosóficas vão produzir teorias do conhecimento que servem para interpretar a verdade. Racionalismo e empirismo são as clássicas que se tem na modernidade. O que vai ocorrer então? Veja bem, a verdade ela pode ter aí, ela é complexa e tem ambiguidades. Por quê? Se nós admitirmos que verdade é aquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, aquilo que os nossos órgãos sensoriais percebem, né? Nós temos órgãos sensoriais, os nossos 5 sentidos que percebem o mundo. E há uma decodificação mental, onde as nossas faculdades intelectivas, o juízo, a razão, a percepção, a memória e a imaginação vão decodificar esses sinais que advêm através dos nossos sentidos. Então, como é que nós estabelecemos um critério para a verdade, né? O ser humano, ele é capaz de conhecer a verdade ou só uma verdade aproximada, né? O que é a verdade? O que é real? Apenas aquilo que eu vejo? Quer dizer que se eu não ver, não é real. Se eu não sentir, não é real. É aquilo que eu intuo pela razão, mas a nossa razão é limitada, é limitadíssima. Ela está dentro dos condicionamentos do espaço e do tempo. O que vai ocorrer então?
O grande filósofo que pensou sobre isso foi Immanuel Kant e o seu criticismo, né? Ele vai perguntar, afinal, qual é a capacidade humana para conhecer a verdade, né? Então ele vai chegar à conclusão que nós só podemos conhecer a verdade que está dentro do espaço e do tempo, que condizem com as nossas categorias do pensamento. Immanuel Kant é um importante pensador para se entender o conceito de verdade, teoria do conhecimento, criticismo kantiano, né? Ele vai dizer aí que os racionalistas e empiristas acertaram em algumas coisas e erraram em outras, né? Então veja bem, a verdade seria a correspondência entre os meus juízos racionais e a verdade objetiva e os fatos objetivos. Ele seria essa correspondência, né? O que seria a verdade? Portanto, haveria uma verdade absoluta que rege através de leis mecânicas, físicas, químicas, bioquímicas, todo esse universo, e nós podemos conhecer essa verdade, ou ela é relativa? A verdade para uma tribo indígena do século XIV pode não ser a mesma de uma Europa do século XIX, que era diferente de uma Grécia do século V a.C., que era diferente da verdade medieval do século XIII. E assim sucessivamente. A verdade para os orientais pode ser uma, para os ocidentais outra. Quer dizer, então, professor, que a verdade é relativa. Complexo. A verdade é relativa ou são as nossas percepções que mudam, né? Isso aí já vai aparecer lá esse conflito aí é muito antigo na filosofia. Heráclito e Parmênides, né? Por Heráclito tudo é mudança. A verdade, ela é a eterna mudança, as eternas contradições. O quente esfria, o dia anoitece, a noite vira dia, a vida morre, né? E assim sucessivamente, masculino e feminino, bem e mal, belo e feio, né? Já para o Parmênides há um ser imutável, único, uma verdade única, e as nossas percepções é que são aparentes, meras aparências, né? Então essa questão da verdade, se ela é absoluta ou relativa, né? Se ela é construída pelo conhecimento ou se ela é uma verdade de fato, né? Se o nosso intelecto tem limitações, como diria Kant, né? Ele está limitado ao espaço e ao tempo, são as grandes questões aí que a filosofia persegue aí há quase 3.000 anos, né? O que é a verdade, portanto, né? Claro que nos tempos atuais, né, a complexidade do tempo atual, a verdade ela é uma verdade imediata. Eu vejo, eu sinto, eu analiso, eu quantifico, eu qualifico e aquilo passa a ser real, né, o que é real, né? Com o mundo da técnica, como diria Heidegger, houve um esquecimento do ser. O ser deixou de ser para apenas aparentar a ser, né? As aparências aí suplantaram o ideal das essências, né? Para o Heidegger do ser. É interessante essa discussão.